Salve, salve galera, beleza? Renan de Expedição Gombrade aqui. Eu junto com a minha esposa, nós inspiramos vocês a construir o seu próprio motorhome em casa. E agora nós vamos falar sobre painel solar do motorhome. Provavelmente você quer fazer uma instalação elétrica no seu motorhome. E aqui nós estamos falando passo a passo, do começo ao fim, como você dimensionar e instalar de forma segura toda essa parte elétrica no seu motorhome. Já conversamos do motivo para a gente fazer uma parte elétrica específica no nosso motorhome. Falamos também de como dar os primeiros passos para conseguir dimensionar aí a potência que nós vamos precisar no nosso sistema elétrico. E de quebra, como dimensionar a parte de fio, consumo aí através do nosso desenho. E hoje nós vamos falar de placa solar. Estou aqui com a nossa placa solar. Ela é um modelo de placa solar de estrutura rígida, é um painel rígido. As células são células monocristalinas. No nosso primeiro projeto na Kombi, nós usamos também um painel rígido, mas ele não era monocristalino, ele era policristalino. Qual a diferença entre eles? Basicamente, a diferença de como vai ser construído a captação de energia entre as células. Mas é importante só frisar que, no geral, a eficiência dos painéis solares que tem disponível no mercado, elas giram em torno aí de 17 a 20%. Qual outra variedade de painel solar que a gente já conhece? Está cada vez mais comum aparecer no mercado o painel solar flexível. Ele consiste na mesma construção de célula policristalina ou monocristalina e ele não tem essa estrutura metálica aqui que a gente consegue ver no nosso. Cada vez mais a gente consegue ver já instalações com esse tipo de painel que está se tornando um pouco mais acessível. Tem prós, tem contra, para várias opções, tem vários motivos para você escolher o seu painel solar. E um dos principais motivos vai acabar sendo o tamanho que você tem no teto disponível para poder acomodar as placas solares que você tem em mente. Dependendo se ele vai atrapalhar o layout do seu carro, se ele vai sair para fora na parte de largura ou comprimento, você vai ter que decidir por uma placa ou por outra. E se você tiver um teto muito diferente, curvo, pode ser que a opção do flexível também seja a mais vantajosa. Então depende muito das características do teto do seu veículo. Vamos subir ali, dar uma olhada no nosso teto e falar sobre os nossos painéis solares? Mas se você perdeu as primeiras aulas, já dimensionamos todos os nossos cabos e os sistemas, redes elétricas que vão ter dentro do nosso motorhome. Fizemos a passagem de cabos. Então esse é o nosso painel, esse é o nosso teto para distribuir aqui os nossos painéis solares. Do climatizador para frente, em torno de 3,40 metros e de largura, em torno de 1,60 m. Então a área disponível do nosso teto, ela se adequou à necessidade de ter um climatizador no nosso quarto. Todo o resto disponível a gente vai ocupar aqui com placas efetivamente. Esse sol que está me matando de calor, ele vai ser a fonte de energia do nosso motorhome. Uma das, mas isso a gente vai falar mais para frente. Vamos focar no painel solar hoje. E aí, sabendo da superfície que você vai ter disponível para cobrir de placa solar em cima do seu motorhome, é hora de ser buscado qual conjunto que mais se adequa ao seu sistema. O tamanho do comprimento da largura, se você vai posicionar suas placas todas na largura do seu carro, algumas no comprimento e outras na largura. Tem que pular o climatizador está no final do carro. Porque uma vez definido qual serão as placas que você vai escolher, é hora de pensar como que você vai conectar essas placas. Uma única placa é simples, você vai ligar o positivo e o negativo direto lá no seu conector, no controlador de carga. Mais de uma placa, ela tem a possibilidade de ser ligado em série ou em paralelo. Aqui uma dica na hora de definir quantas placas vão no teto do seu motorhome, é sempre buscar colocar o mesmo tipo de painel solar. Se você vai escolher por painel de 210 watts como nós, colocar o mesmo painel, 4 unidades do mesmo painel, como nós fizemos. Se for no caso de 300 watts, mais de uma unidade dos mesmos painéis de 300 watts. Levando a consideração de escolher os pares de placas idênticas para a gente compor nosso sistema elétrico, a gente viu aí que a melhor distribuição de energia que nós conseguíamos seria captar 840 watts através das 4 placas de 210, todas colocadas aqui seguindo a largura do nosso ônibus. Cada uma delas tem em torno de 70 centímetros, todo o conjunto ficaria perto dos 3 metros que a gente tem disponível. Bom, galera, é desse jeito que você vai conseguir iniciar o processo que vai dimensionar suas placas solares. Vai levar em consideração a superfície da área do teto, vai ver o melhor conjunto de placas que te agrada. Então essa análise e essa escolha cabe a você na hora de projetar o seu sistema, ver qual que vai adequar melhor ao teto que você tem disponível. Escolheu as placas? Placas idênticas. Não cai na besteira de colocar placas diferentes, que a placa menor, na hora de ela entrar no sistema, ela vai acabar sendo um ladrão de energia. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente na hora de falar se nós vamos ligar ela em série ou em paralelo. Chegou a hora da gente associar os nossos painéis solares com o nosso consumo da aula passada. Fizemos nossa lista dos equipamentos que a gente tem a intenção de levar para dentro do motorhome. Nosso próximo passo é marcar o tempo que
cada equipamento vai ser utilizado. Dessa forma a gente consegue mensurar com mais clareza qual será o consumo total do nosso sistema. Vou mostrar mais ou menos o que eu estou falando. Vamos começar a preencher a lista que nós já sabemos o consumo de cada equipamento com o tempo que a gente pretende utilizar cada um deles. Geladeira é o item mais difícil de fazer essa conta, mas a geladeira, como nós temos a intenção de usar ela por 24 horas, vou passar um macete que só serve para a geladeira. Todos os outros a gente vai fazer na unha, certo? Mas como a geladeira ela fica aqui, ó, 24 horas ligada, na maior parte das casas, dos consumos, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho uma etiquetinha do Inmetro aqui, ela tem um consumo de kWh mês. Se nós pegarmos esse consumo kWh mês e dividir ele por 30, nós vamos chegar em nada mais, nada menos do que no consumo diário da nossa geladeira. Então esse macete aí serve só para a geladeira. Então voltando aqui, ó, minha geladeira tem então um consumo de 23,3 kWh mês, eu vou dividir por 30, onde eu cheguei aqui no consumo de 776 watts por dia. Então, por dia, a minha geladeira vai consumir 776 watts. Próximo item da nossa lista aí é o nosso computador. Fizemos uma média de cálculo que nós estaríamos utilizando ele por 4 horas por dia e ele tem o consumo de 130 watts. Temos um consumo de 520 watts no computador. O carregador de celular vai consumir 40 watts na potência máxima, em torno de 3 horas por dia. Tem o meu celular e tem o da Cíntia, então são 6 horas, 40 watts vezes 6 horas. Temos 240 watts no consumo dos nossos carregadores. O climatizador tem um consumo de 100 watts, mas esse consumo de 100 watts é quando a bombinha do climatizador está operando em funcionamento para poder circular a água que vai fazer ele funcionar. E aí a informação no manual do fabricante é que quando ele está apenas ventilando, o consumo gira em torno de 3 amperes. 3 amperes em 12 volts dá em torno de 36 watts. 36 watts é pelas 8 horas operando. Então 36 vezes 8, 288 watts mais a bombinha, 40 watts. Então o consumo total aqui vai ser de 328 watts. Bomba hidráulica, a gente tem que pensar o seguinte: normalmente o consumo direto que nós teremos é durante o banho e lavando a louça, lavando a mão, mas são consumos menores. 2 banhos diários, pelo menos meia hora, né? 20 minutos a meia hora de consumo de água que essa bombinha vai estar ligada. E também mais meia hora para lavar louça, eventuais meia hora na hora de escovar os dentes. Então vamos arredondar para cima que essa bombinha vai estar operando em torno de 3 horas. 210 watts temos aqui de consumo na bomba. Nossa privada. A privada tem um consumo de 200 watts, mas é apenas no momento que ela é acionada. É um consumo de 16 watts. A gente já arredondou para cima a maior parte dos consumos, não tem necessidade nem de eu colocar a privada. Aí temos aqui o nosso aquecedor. Ele tem um consumo de 130 watts, mas ele é a diesel, ele não é elétrico. Esse consumo de 130 watts, ele vai durar por 7 minutos para aquecer o diesel no início da partida. Mais uma vez, vamos fazer aquela continha e a gente vai ver que o consumo não é tão significante. 15 watts de consumo, então também não vou me preocupar com o consumo do aquecedor. Temos as nossas lâmpadas. Lâmpadas, no geral, todas as nossas lâmpadas têm um consumo de 50 watts. A média de utilização das lâmpadas vamos considerar que esses 50 watts, que todas as lâmpadas ficariam ligadas por 4 horas. Temos aqui 200 watts das lâmpadas. Chegamos no final da lista dos equipamentos que a gente planejava colocar no nosso motorhome, sobrou apenas as tomadas. As tomadas não tem muito como a gente prever, porque vai depender muito do equipamento que você vai estar ligando nela e por quanto tempo você vai estar utilizando. Pessoal, vocês viram que parece que é muito complicado, mas se fizer devagarzinho, um pouco a pouco, equipamento por equipamento, clareia toda a situação, fica bem mais simples. Hora da gente somar. A somatória do consumo desses equipamentos não deverá ser maior do que a somatória da geração pelo tempo que a gente tem de sol disponível. Então vamos fazer essa conta, ver se ela fecha.
De cara, eu tenho 776 watts de consumo da geladeira, com mais 520 watts do meu computador, com mais 240 watts dos carregadores de celular, e aí eu tenho mais 320 watts no meu climatizador, tenho mais 210 watts na minha bomba d'água, mais 200 watts, totalizando aí 2.266 watts para tocar todo esse sistema por um dia todo. E agora, o que eu faço com esse número? Descobri que eu tenho um consumo de 2.266 watts todo dia no meu sistema. É hora de ver se os painéis solares, se eles vão dar conta de suprir toda essa necessidade. O nosso sistema, ele é capaz de gerar, nas melhores circunstâncias, 840 watts. Achei aqui na internet rapidinho um gráfico de geração de energia solar. Então ele está ali distribuído nas 24 horas e a gente consegue ver, tem sol a partir das 7 horas da manhã, e esse sol vai até às 6 horas da tarde, apenas. Um total de 11 horas de sol, das 7 da manhã às 6 da tarde. Para chegar num valor um pouco mais exato, normalmente o pessoal considera apenas 6 horas de sol, que seria equivalente ao topo máximo de geração. O resto seria para preencher a beirada da nossa parábola. Então, vamos usar o valor realista para a gente tentar evitar ao máximo ser surpreendido por não conseguir gerar energia suficiente no nosso sistema. Então temos 840 watts de geração que podem ser gerados ao longo de 6 horas. Isso totaliza para a gente uma capacidade de geração 5.040 watts. Isso é o máximo que o nosso conjunto de painel solar é capaz de gerar nas melhores condições de sol. Então, com certeza, o nosso painel solar daria conta de tocar o nosso sistema e ainda vai sobrar mais de 2.500 watts nas melhores condições para carregar o nosso banco de baterias. A gente ainda vai chegar nesse assunto ao longo das nossas videoaulas, mas hoje a gente vai finalizar olhando para a nossa listinha e vendo a importância de relacionar todos os itens que nós vamos colocar dentro do nosso motorhome. E a dica mais importante dessa aula é para a gente buscar painéis idênticos para compor o nosso sistema. Na próxima aula nós vamos falar dos controladores de carga, que são os equipamentos que vão pegar a carga do painel solar e modificar ela para ela poder carregar o banco de bateria e atender o nosso sistema. E aí a gente vai detalhar um pouco mais aquele assunto que nós falamos sobre ligação em série ou em paralelo. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima!